Fala, Doc! Beleza? Eu sou a Maria Júlia, eu tô hoje com vocês hoje aqui no módulo de parasitologia para a gente estudar mais sobre miíases. Nessa aula a gente vai ver sobre definição, origem e evolução, como que chegou, né, até onde chegou hoje em dia nesses vermes para infectar o hospedeiro humano, a classificação, as principais espécies, o quadro clínico, o tratamento e como é que a gente pode fazer a prevenção. Como já é de costume, dá um pause e tenta responder essa questão que lá no final a gente vai responder ela juntos. Primeiro de tudo, Doc, o que é a miíase? Ela é uma condição patológica caracterizada pela invasão de tecidos humanos ou animais por larvas de moscas pertencentes à ordem da Diptera. Essas larvas, elas também são chamadas de bichos ou vermes e elas se desenvolvem dentro ou sobre o corpo do hospedeiro. Então, elas vão se alimentar de tecido vivo, necrosado ou até de secreção orgânica, dependendo da espécie que está envolvida. Ela se trata, então, de uma zoodermatose parasitária, que é causada por um animal, um parasita, que gera, né, essa infestação ali na pele, cujas manifestações clínicas elas vão variar conforme a localização anatômica da infecção. Ela pode ocorrer na pele, em cavidades naturais, como nariz, ouvidos, boca, até mesmo nas genitálias, ou mais raramente no trato gastrointestinal. Ela pode ter uma infestação oportunista quando existe uma transmissão cruzada entre animais e humanos, mas essa condição ela vai ser considerada relevante para o interesse médico e veterinário, e ela é popularmente conhecida como bicheira ou também como berne, que são termos aí que refletem, então, esse conhecimento mais empírico e disseminado da doença nas áreas rurais ou tropicais. Aposto que a maioria de vocês já ouviu falar do berne, mas hoje a gente vai entender realmente de onde que vem, qual é, como que causa, como que a gente trata. Aqui a gente tem uma imagem, né, representada uma miíase de cavidade oral com as larvas depositadas ali. Na origem e evolução das miíades, ela está intimamente relacionada à adaptação progressiva de algumas espécies de moscas ao parasitismo em hospedeiros vertebrados. Então, inicialmente, lá no começo, essas espécies elas se alimentavam de matéria orgânica em decomposição, como cadáveres de animais, como é ali na primeira imagem. Tem um ratinho morto, a mosca ia lá e se alimentava da carne dele que já estava em decomposição. Esse comportamento a gente chama de sacrofágico e ele é comum em muitas espécies da ordem Dictera, especialmente nas famílias Coliforidae e Sarcofagidae. E ela representava uma estratégia bastante eficaz de alimento. Mas, né, com a evolução e a seleção natural, num segundo momento, algumas dessas moscas passaram a ser atraídas por tecidos necrosados de animais vivos, onde elas depositavam os seus ovos, que é o comportamento que deu origem ao que hoje a gente chama de miíase secundária ou facultativa, que é o que está representado ali na segunda imagem. É um comportamento muito mais benéfico para as moscas, porque ali elas conseguem depositar os ovos e os ovos conseguem se desenvolver com uma segurança e oportunidades muito melhores do que numa matéria orgânica em decomposição. E as larvas que são eclodidas nesses locais, elas continuam a se alimentar dessa matéria necrosada, só que agora no contexto de um hospedeiro vivo, então elas conseguem completar o seu ciclo de vida. E é a partir desse benefício que foi acontecendo essa adaptação. Com a evolução, algumas espécies desenvolveram a capacidade, então, de infectar tecidos vivos e íntegros. Não precisava mais estar necrosado para elas conseguirem depositar os ovos, que é o comportamento que hoje a gente caracteriza como miíase primária ou obrigatória. Essas larvas já não vão mais depender de lesões prévias, elas podem penetrar a pele sã ou serem introduzidas por vetores intermediários, como acontece no caso, né, da Dermatobia hominis. Nessa espécie, a fêmea, ela não vai depositar os ovos diretamente no hospedeiro. Ela vai colar esses ovos em outros insetos hematófagos, como por exemplo, mosquitos, que vão lá picar os mamíferos, vão permitir a liberação e a penetração das larvas na pele. Ou seja, ela vai usar um outro animal para conseguir levar os ovos dela e colocar esses ovos dentro do hospedeiro, porque a mosca em si, ela não tem
o aparelho bucal picador-sugador que consegue adentrar a pele dos humanos. Então, por isso que ela não consegue depositar lá dentro e ela precisa usar outro animal para fazer isso. Esse comportamento representa um estágio bem avançado do parasitismo, em que o inseto evolui para depender completamente do ambiente biológico do hospedeiro para o desenvolvimento da larva. Esse processo evolutivo, né, ele vai ser marcado por adaptações específicas de cada espécie. Por exemplo, o Cocleomyia omnivorax é uma das espécies causadoras da míase primária, principalmente nas Américas, e ele desenvolveu larvas com estruturas bucais que são adaptadas para fazer a destruição ativa desses tecidos vivos, que vão favorecer a disseminação em feridas abertas ou em mucosas. Veja que não é um aparelho bucal que consegue penetrar, mas sim uma larva, um ovo que vai eclodir, né? Essa larva vai estar numa região já com lesão, e aí vai ter o aparelho que vai meio que comendo ali, né, nessa ferida e vai aumentando ela, vai destruindo esse tecido vivo. Por outro lado, as larvas do Cordylobium antrofaga, que é mais presente na África, elas evoluíram para usar roupas contaminadas como meio de transporte e contato com o hospedeiro humano. Então, elas não vão depender da ação de outro vetor. Em ambos os casos, a gente nota uma tendência crescente, né, de especialização no modo de infecção e no aproveitamento das condições ambientais e no comportamento dos hospedeiros. No entanto, né, também tem casos em que a míase ela vai acontecer de uma forma mais acidental, quando os ovos ou as larvas eles são ingeridos com alimentos depositados em locais não habituais, como os orifícios naturais, que são as míases cavitárias, ou o trato gastrointestinal. Essas infecções, embora elas sejam menos comuns, elas vão reforçar a ideia de que a evolução da míase ela não aconteceu de uma forma totalmente linear, mas sim múltiplos dias e graus de adaptação parasitária. E essa diversidade vai refletir para a gente não só esse potencial evolutivo que teve nas moscas, mas também as interações ecológicas que ela teve ali com o ambiente, com os animais domésticos e os seres humanos. E daí, a partir disso, a gente passa para a classificação. A classificação das míases, ela pode ser realizada sob diferentes critérios, tendo os mais utilizados aqueles que consideram a localização anatômica da infestação e o comportamento biológico das larvas envolvidas. Do ponto de vista topográfico, as miíases elas são agrupadas em cutâneas, subcutâneas e cavitárias, né, como nasal, oral, ótica, anal, vaginal e intestinais também. Essa classificação vai se basear no local afetado do corpo humano, é mais útil clinicamente, mas ela é considerada limitada do ponto de vista entomológico, porque ela vai agrupar amostras de biologias muito distintas sob o mesmo critério anatômico. Nessa classificação, a gente sabe que as míases cutâneas, elas se subdividem em formas como a furunculoide, a diferida e a migratória, de acordo com o padrão de penetração e o desenvolvimento larval na pele. A míase furunculoide, ela é causada pelo Dermatobia hominis ou pelo Cordylobium antrofaga, e ela vai se caracterizar, então, por nódulos eritematosos e dolorosos. Vai ter um orifício central de onde pode emergir uma secreção sero-sanguinolenta, que é como se fosse aquele sangue mais amarelinho. E às vezes é possível visualizar a extremidade da larva. Isso aqui é o famoso berne. Quando você tem assim uma ferida que parece uma espinha, parece uma infecção, só que no centro tem uma bolinha preta ali que é bem caracterizada, né? É um buraquinho bem central, vai ser berne. Já na míase diferida, que também é chamada de traumática, geralmente ela vai afetar as lesões pré-existentes e vai estar associada à deposição de ovos por espécies como Cocleomyia omnivoraca e a Lucília sericata também, cujas larvas elas vão se alimentar dos tecidos necróticos e dos tecidos vivos. Então, nesse caso, é quando o paciente já tem uma ferida ali e essa ferida fica infestada, né, por essas larvas das moscas, como está ali na imagem, e elas ficam se alimentando desse tecido. Já a míase na forma migratória é menos comum, mas as larvas, essas mesmas larvas, vão entrar entre a derme e o subcutâneo e elas vão se deslocar sob a pele. E nesse deslocamento elas vão formar trajetos que são visíveis e eles coçam bastante. Basicamente é quando essa
larva ela se acomoda ali entre a pele e o subcutâneo e ela vai andando pelo corpo. Por outro lado, a classificação parasitológica é amplamente aceita na literatura especializada porque ela vai se basear na biologia das moscas envolvidas. Então, ela vai dividir as miíases em três grupos principais: as obrigatórias ou primárias, facultativas ou secundárias e as acidentais. As miíases obrigatórias são causadas por espécies cujas larvas elas vão depender do tecido dos hospedeiros vertebrados para completar o ciclo de vida, como é o caso do Cochleomia omnivorax, Dermatobia hominis e do Schistoma besiana. Nessas infecções, as larvas elas são capazes de causar grandes danos a um tecido que antes era saudável. Inclusive, elas podem penetrar a pele íntegra em alguns casos ou serem introduzidas diretamente pelos insetos vetores. Já as miíases facultativas ou secundárias, elas vão acontecer quando as larvas das moscas, normalmente as saprófitas, que a gente viu lá na evolução, que se desenvolvem em matéria orgânica em decomposição, elas vão acabar aproveitando a presença de algumas feridas, cavidades ou tecidos necrosados de hospedeiros vivos para conseguir se instalar ali. Essas espécies, como a Lucília sericata, a Crisoma albíceps ou a sacrófaga, elas podem completar o ciclo delas no hospedeiro humano ou animal, mesmo que esse não seja o ambiente natural delas. Então, elas vão atuar como parasitas oportunistas. Por exemplo, esse aqui não é o meu ambiente de desenvolvimento, não é o que eu estou acostumado, mas eu tive a oportunidade de infestar esse humano que tem um tecido aqui muito melhor do que um tecido em decomposição, vou aproveitar que eu tive a oportunidade e infectar. Mas não necessariamente vai ser obrigatório, vai ser mais assim, me apareceu a oportunidade ali para lá, ela foi lá e aproveitou. Já nas miíases acidentais, elas correspondem à ingestão, né, quando a pessoa ingere inadvertidamente ovos ou larvas. E é comum nos alimentos ou líquidos contaminados, mas normalmente não vai ter um desenvolvimento larval significativo. Essas larvas elas podem atravessar o trato gastrointestinal, pode causar um desconforto, diarreia ou até uma lesão, assim, mas o claro, na maioria das vezes é autolimitado, sem grandes repercussões. As principais espécies causadoras das miíases, elas pertencem a várias famílias da ordem Diptera. E eu deixei todas elas escritas aqui para que vocês consigam saber. Mas, sendo que a capacidade patogênica, né, e o comportamento parasitário, eles vão variar entre as espécies de hábitos obrigatórios, quando a espécie precisa ali do humano para se desenvolver, ou facultativos, tanto faz como tanto fez. Dentre as espécies mais relevantes no Brasil, a gente vai destacar o Cochleomia omnivorax, que é a mosca varejeira, caudadora das miíases primárias, e a Dermatobia hominis, que é a mosca berneira, é associada às miíases furunculoides. As duas elas têm grande importância médica e veterinária, mas elas estão responsáveis pelas maiores partes dos casos humanos e animais, principalmente nas regiões tropicais. A Cochleomia omnivorax, que é a mosca varejeira, ela deposita os ovos em feridas ou abrasões da pele. Então, quando já tem ali uma lesão de pele, ela vai lá e coloca o ovinho dela lá. E é dessa lesão que vai eclodir larva capaz de penetrar e consumir os tecidos vivos, que é um comportamento que define a miíase obrigatória e agressiva. E essa é a representação, né, da mosca varejeira. Já a Dermatobia hominis, que é a mosca berneira, ela vai utilizar vetores hematófagos, como os mosquitos, para transferir os ovos ao hospedeiro, onde as larvas vão emergir e penetrar a pele íntegra, formando lesões nodulares no orifício central, semelhante aos furúnculos. E é essa sim que vai causar o que a gente chama como um berne. Então, lembrar que uma vai aproveitar a lesão, colocar a larva ali, e as larvas vão se desenvolver nessa lesão, e a outra vai colocar o ovo dela num inseto hematófago, o inseto vai levar esse ovo, penetrar o ovinho lá dentro e vai se desenvolver dentro da pele, só com um orifício central ali para sair. Na África, a gente sabe que existe a espécie Coleobia anthrofaga, da família Califoridae, que ela também é conhecida como mosca de tumbu e é o principal responsável pelas miíases furunculares lá. Mas não tem tanta relevância no Brasil porque não é tão presente. Essa mosca ela tem um comportamento semelhante ao da dermatóbia, só que ela é atraída por roupas contaminadas com urina ou fezes, onde ela vai depositar os ovos dela. Ao contato com a pele humana, né, especialmente nas áreas cobertas por roupas, as larvas elas vão penetrar o tecido subcutâneo
e vão acabar gerando a doença. Do ponto de vista morfológico, as larvas das principais espécies elas vão diferir em aspectos como tamanho, coloração e estrutura respiratória terminada. Por exemplo, as larvas maduras, né, do Omnivorox, elas vão medir cerca de 15 milímetros. Elas possuem uma coloração mais branco-amarelada e estigmas respiratórios, com espiráculos ali bem desenvolvidos. A diferenciação do Omnivorox com o maxilar, ela pode ser feita pela pigmentação das traqueias, que é bem evidente até o terceiro segmento do Omnivorox e é menos intensa na maxilar. No caso do Dermatobia hominis, o ciclo de vida vai envolver 3 fases larvais. Então, vai acontecer no subcutâneo do hospedeiro e depois ela vai fazer a saída espontânea para completar a fase de pupa no solo. E aqui a gente tem uma representação. Ali mais à direita, nesse S, são os espiráculos respiratórios, né, da larva. E ali mais à esquerda são as peças bucais, que está representado um TB. E essa é uma lavazinha da miíase. Além das espécies obrigatórias, as miíases facultativas, elas frequentemente são causadas por moscas da família Califoridae, que são essas espécies que estão escritas aqui também, além de representantes da família Sarcophagidae. Essas espécies, embora naturalmente estejam associadas à decomposição da matéria orgânica, elas podem provocar miíases em humanos e animais com as feridas expostas, tecidos necrosados ou secreções purulentas. Então, elas vão funcionar mais como parasitas oportunistas. Nesse caso, a gente tem um tema bem importante que é a terapia larval. A Oscilia sericata, ela tem grande importância principalmente na Europa e na América do Norte, que já utilizam mais essa técnica. Ela é usada terapeuticamente, né, no que a gente chama de terapia larval, onde as larvas, elas são aplicadas em feridas crônicas para remoção seletiva do tecido necrosado. Então, por exemplo, quando o paciente tem uma ferida que não cicatriza por nada, a gente não consegue tirar o tecido necrosado mesmo debridando, a gente pega essas larvas e espontaneamente, como uma forma de tratamento, a gente coloca essas larvas ali em cima da ferida, elas vão comendo o tecido necrosado até que haja uma melhora, né, uma cicatrização, e depois dessa retirada do tecido necrosado, a gente tira as larvas para que o paciente possa, de fato, terminar de cicatrizar essa ferida. Já as crissoma, elas têm se expandido em grande velocidade no território brasileiro desde a introdução acidental na década de 70, e elas estão mais associadas à miíase acidental e trauma nos pacientes debilitados. E aqui nessas imagens a gente consegue ver um pouquinho dessa terapia larval, né? Ali na primeira imagem aí tem uma ferida necrosada, com um tecido que não cicatrizava por nada. Ali na segunda imagem, tá a ferida com as larvas, a gente consegue ver que tem mais tecido viável, porque tem sangue, onde tem sangue tem vida. Então, ali o tecido já tá mais propício, né, a receber uma vascularização para conseguir cicatrizar. E por fim, na terceira imagem, é a ferida cicatrizada depois de fazer a terapia larval. O quadro clínico das miíades ele varia de acordo com a espécie do inseto envolvido, o tipo da miíase e a localização da infestação. Ele pode se manifestar de forma insidiosa ou com sinais mais exuberantes. De um modo geral, as miíases cutâneas elas se apresentam sob 2 formas principais: a miíase furunculoide ou berne e a miíase de ferida ou traumática. A miíase furunculoide ela vai se caracterizar por lesões nodulares únicas ou múltiplas, com cerca de 1 a 3 centímetros de diâmetro, de aspecto semelhante a furúnculos, mas com pouca inflamação periférica. Essas lesões elas geralmente apresentam um orifício central, por onde a gente vai observar a saída de secreção serosa ou purulenta, em alguns casos até um movimento larval. Os pacientes podem relatar dor, prurido, sensação de movimento no interior da lesão, além de hiperemia local, e eventualmente pode ter até febre ou linfadenomegalia regional. Normalmente, nas emergências, os pacientes chegam relatando achando que é um abscesso, mas nesse caso, a diferença dos dois é que, por mais que tenha essa hiperemia e inflamação, no abscesso a gente não vai ter, no abscesso a gente tem, né, o ponto de flutuação. Enquanto que na ferida furunculoide a gente tem um orifício central para a saída do berro. Então, isso vai diferenciar.
Já na míase de ferida, que é comumente causada pela Copriona omnivorax ou pelas espécies facultativas, ela costuma acontecer em áreas de trauma tecidual, úlceras ou feridas pré-existentes. Nessas situações, as larvas elas vão invadir o tecido necrótico ou até mesmo o tecido vivo e pode produzir lesões extensas, úmidas, com odor fétido, uma intensa secreção, agravando o quadro clínico e dificultando o processo de cicatrização. A gente vai observar frequentemente a presença de diversas larvas visíveis, muitas vezes em movimento, o que causa um extremo desconforto físico e psicológico para o paciente também. A maioria dos pacientes, eles ficam assim muito incomodados de ver aquelas larvas mexendo deles, e o que é super compreensível. Em casos graves, pode haver um comprometimento profundo desses tecidos com destruição de músculo, cartilagens e ossos, além de um risco aumentado de infecções secundárias e sepsis. A condição ela vai ser mais prevalente em indivíduos imunosdeprimidos, que não têm, né, um sistema imunológico capaz de combater, nos etilistas, diabéticos, portadores de feridas crônicas, principalmente nos pacientes negligenciados. Então, muita atenção naqueles mais idosos, que não tem mais alguém cuidando deles, isso é muito comum de acontecer. Principalmente também em contexto de vulnerabilidade social, algumas crianças, moradores de rua, pessoas com precariedade de higiene, isso é mais exposição ambiental. As míases cavitárias, por sua vez, elas também são conhecidas como míases orificiais e elas vão afetar cavidades naturais do corpo humano, como nariz, ouvido, boca, olhos, região genital, região anal. Elas são frequentemente causadas por espécies como o Copineoma omnivorax, o Crissinissoma deviana, Ossidia sericata e o sarcófaga, que elas vão depositar os ovos em regiões úmidas e contaminadas por secreções ou por necrose. O quadro clínico ele vai depender bastante da localização. Na míase nasal, por exemplo, o paciente ele pode apresentar uma rinorreia purulenta, que é a saída de secreção pelo nariz purulenta, obstrução nasal, epistaxe, que é o sangramento pelo nariz, dor no local, mau cheiro e sensação de corpo estranho. Já na míase que acontece no ouvido, ela pode provocar otalgia intensa, que é a dor, otorreia fétida, que é a secreção, saída de secreção com cheiro ruim, hipoacusia, que é a perda de audição, e até uma perfuração timpânica. Já na forma oral, comumente associada a pacientes com higiene bucal precária ou portadores de câncer de boca, ela pode cursar com edemas, dor intensa, destruição gengival, mobilidade dentária também. A míase ocular, que é a oftálmica, ela pode apresentar um quadro de dor ocular, hiperemia, lacrimejamento, fotofobia, que é quando o paciente fica incomodado com a luz, e diminuição da acuidade visual. No caso dessa imagem, né, a gente tem uma míase oral, ali com destruição gengival já. Em todos esses casos, o risco de complicação grave, como infecção secundária, osteomielite, septicemia, que é a sepse, né, generalizada, é elevado especialmente nos indivíduos com comorbidades ou situações de abandono. As míases intestinais, embora elas sejam raras, elas são escritas na literatura e elas podem acontecer por causa da ingestão acidental de ovos ou larvas de moscas em alimentos contaminados. Nesses casos, as larvas sobrevivem temporariamente no trato gastrointestinal, causando dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia com muco ou sangue. Algumas espécies, como a Xeristalis pinax, que é conhecida como a mosca dos estercos, elas foram isoladas em alguns casos desses tipos, mas raramente causam sintomas e é eliminadas espontaneamente na maioria dos casos. Ainda tem registro de míase urinária e vaginal, principalmente em meninas e mulheres de idade fértil, e elas geralmente estão associadas à falta de higiene e contato com roupas contaminadas. Esses quadros são mais marcados por prurido, dor local, corrimento, sangramento e presença de larvas visíveis, então vai precisar de uma intervenção médica imediata. O diagnóstico da míase ele é essencialmente clínico, então ele vai ser baseado na anamnese, inspeção física cuidadosa e, quando possível, na identificação morfológica dessas larvas. A observação direta da lesão é o principal método diagnóstico, então as formas cutâneas, principalmente as furunculoides e as de ferida, elas são mais facilmente reconhecíveis. Nas míases traumáticas, a gente observa com frequência feridas com múltiplas larvas visíveis, um odor fétido, necrose, destruição tecidual progressiva, especialmente nos pacientes debilitados ou com higiene precária. Em casos menos evidentes, como nas míases cavitárias ou internas, o diagnóstico ele pode exigir uma maior suspeição clínica.
Por exemplo, na míase nasal ou gótica, o paciente ele pode se queixar de secreção purulenta, odor fétido, dor intensa, e a inspeção com instrumentos específicos, né, como o rinoscópio, o otoscópio, pode revelar algumas larvas móveis, assim. Na míase ocular, que é a oftálmica, é possível visualizar larvas na conjuntiva ou, em casos graves, até dentro do globo ocular. Enquanto que na míase intestinal ou urinária, por serem mais raras, frequentemente vai se confundir com uma enteroparasitose, infecção do trato urinário, e tratando geralmente tende a melhorar. Nesse caso, a análise do conteúdo fecal ou urinário pode evidenciar a presença de larvas vivas. Então, isso vai exigir a diferenciação com outros eumintos, que é onde entram os exames complementares, né, para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. O tratamento da miíase vai depender do tipo da localização, da infestação e da espécie envolvida. Mas o princípio terapêutico fundamental é a remoção completa das larvas associada a cuidados locais e, quando necessário, uma medicação sistêmica. Nas formas cutâneas furunculoides, o tratamento mais indicado é a remoção mecânica da larva. Ela pode ser facilitada por meio da oclusão do orifício respiratório com uma substância como vaselina, cera, esmalte ou uma fita adesiva, o que força a larva, né, a tentar emergir em busca de oxigênio. Então, a gente vai tentar basicamente tampar aquele orifício. Depois que tampou, a larva vai tentar sair. E é quando a gente consegue pegar ela. A gente tem que fazer a extração da larva com uma pinça, com muito cuidado para não romper o corpo da larva, porque isso pode levar a uma reação inflamatória intensa e uma infecção secundária. Então, ela tem que sair inteira. O uso da lidocaína tópica, né, pode ser útil para analgesia local e para paralisar a larva também, facilitando a remoção. Quando a lesão já está muito inflamada ou a larva se encontra profundamente inserida, pode ser necessário até mesmo fazer uma incisão cirúrgica com anestesia local. Nas miíases de ferida ou cavitárias, onde tem a presença de múltiplas larvas, a conduta inicial vai incluir a remoção panual suscetível, geralmente realizada com pinça sob visualização direta, e a limpeza rigorosa da lesão com soro fisiológico, clorexidina ou apividona iodada. Nesses casos extensos, essa remoção ela deve ser feita em ambiente hospitalar, com sedação ou anestesia, porque dói bastante. A gente também pode utilizar substâncias larvicidas tópicas ou repelentes, como, por exemplo, o óleo de andiroba ou essência de cravo da Índia, para facilitar a saída dessas larvas. E, Doc, aqui nesse vídeo a gente também tem um exemplo da miíase no ouvido, que é um tipo de miíase cavitária, né? Em que daí a gente precisa fazer a remoção, especialmente por um otorrinolaringologista, né? Que pode ser feito em centro cirúrgico ou necessitando de perfuração timpânica, enfim, dependendo de onde essa larva está alojada, ou retirada com a pinça se for, né, no conduto auditivo externo. A ivermectina oral é um antiparasitário da classe das avermectinas e ela pode ser indicada especialmente nos casos dessas miíases múltiplas, cavitárias ou de difícil acesso, como por exemplo na cavidade nasal, no ouvido e na região perineal. A dose habitualmente recomendada é de 200 microgramas por quilo em dose única e ela pode ser repetida em 24 a 48 horas. É importante a gente ressaltar que a ivermectina ela não substitui a remoção das larvas e ela deve ser usada como adjuvante e não como tratamento exclusivo. O uso de antibiótico sistêmico ele é reservado para situações com sinais de infecção secundária, como febre, linfadenite, secreção purulenta abundante ou sinais sistêmicos da sepse. Aí a gente chega na prevenção. A prevenção das miíases ela envolve uma combinação de cuidados individuais, estratégias de saúde pública e controle entomológico, sendo particularmente relevante nas áreas tropicais, rurais ou de baixa renda, onde os fatores ambientais e sociais eles favorecem a proliferação, né, dessas moscas vetoras. No nível individual, a principal medida é evitar a exposição de feridas abertas, mantendo elas sempre cobertas, limpas e desinfetadas, especialmente nos pacientes acamados ou imunodeprimidos. É fundamental promover bons hábitos de higiene pessoal e domiciliar, com ênfase na limpeza de roupa, roupa de cama e superfície, especialmente nas áreas com grande circulação de insetos. E o uso de repelentes tópicos, roupas protetoras e telas em janelas também ajuda a reduzir o contato com as moscas adultas, particularmente em ambientes hospitalares e instituições de longa permanência para os idosos, onde tem casos de miíase hospitalar, são bem registrados. No campo do controle populacional dos vetores, a gente destaca algumas medidas como a eliminação dos criadouros, que inclui o descarte adequado de lixo orgânico, a limpeza de currais, galinheiros
e também em outros ambientes com uma alta carga de matéria orgânica. Uma das estratégias mais bem-sucedidas no controle, principalmente do Cochleomia omnivorax, é a técnica do inseto estéreo, que é implementada com bastante sucesso já em países como Estados Unidos, México e Panamá. Essa técnica ela consiste na criação massiva de mosca macho esterilizada por radiação, que ao copularem com as fêmeas selvagens, eles produzem óvulos inviáveis, porque o macho não é fértil, e isso vai reduzindo progressivamente a população. Essa abordagem já permitiu até a erradicação regional da mosca varejeira em algumas áreas do continente americano, de tão boa que ela é. Além disso, existem algumas educações em saúde, campanhas informativas e alguma vigilância entomológica que são bem fundamentais para o sucesso de qualquer programa de prevenção. A atuação intersetorial, né, entre a saúde humana, a saúde animal e o meio ambiente, que é a abordagem conhecida como One Health, é particularmente importante no combate às mias por causa da relevância tanto para os humanos quanto para os rebanhos e animais domésticos. E agora, Doc, a gente volta na nossa questão para responder elas juntos. O enunciado diz assim: em relação a miíase, assinale a alternativa correta. A. Pode ser clinicamente estratificada em furuncular, cutânea superficial e cavitária apenas. Está errada. A classificação clínica da miíase ela é mais abrangente. Além das formas furunculoide, diferida ou traumática, cavitária, que pode ser nasal, oral, ótica, vaginal, intestinal, existe também a forma migratória e a acidental. E por esse motivo a classificação ela não limita só nessas formas citadas. B. É predominante em pacientes do sexo feminino e na população de baixa renda. Ela está errada, embora seja verdade que a baixa renda e más condições de higiene favoreçam a ocorrência da miíase, não tem uma predominância do sexo feminino. Na verdade, os diversos estudos apontam uma maior prevalência entre os homens, especialmente aqueles que têm ferida exposta e mais higiene. C. Seu manejo consiste unicamente na remoção da larva da ferida. Está errada por quê? A remoção mecânica das larvas ela é uma parte essencial desse tratamento, mas ela não é a única medida. Muitas vezes a gente utiliza a oclusão do orifício respiratório da larva, quando é o caso dos vermes, uso de larvicidas tópicos, antibióticos se tiver uma infecção secundária, e em casos mais graves ou infestações múltiplas, a gente pode usar até a ivermectina oral. O manejo ele pode ser clínico e ou cirúrgico. Por fim, a gente vai para a alternativa D. O uso de camisas de mangas longas e calças compridas é uma das estratégias para a prevenção da infestação pela larva. Tá correta. Essa é uma das principais medidas de prevenção, principalmente nas áreas rurais ou endêmicas. O uso de roupas que cobrem o corpo ele vai acabar protegendo contra a deposição dos ovos pelas moscas e também contra vetores intermediários, como os mosquitos, né, no caso do Dermatobiominis. Medidas como repelentes, redes e higiene ambiental também são bem fundamentais, então a alternativa correta é D. E agora, Doc, as nossas questões rapidinhas, dá um pausa que logo em seguida a gente responde elas juntos. Qual tipo de miíase depende do tecido vivo? É a miíase obrigatória ou primária. Qual medicamento sistêmico pode ser usado em casos graves? É a ivermectina. Qual fase causa o dano tecidual? É a fase de larva, né? O que a larva vai comendo ali o tecido vivo ou necrosado. Como se caracteriza a miíase furunculoide? É uma lesão nodular com orifício central, secreção serossanguinolenta e dor, geralmente causada pelo Dermatobia hominis aqui no Brasil. Quais são as principais estratégias de prevenção das miíases? Higiene pessoal e ambiental, proteção de feridas, uso de repelentes, telas, descarte correto de lixo, controle de moscas, como, por exemplo, a técnica do inseto estéreo. Quais são os 3 tipos parasitológicos de miíase? Nós temos as miíases obrigatórias, onde as larvas precisam de tecido vivo, as facultativas, em tecidos necrosados ou secreções, e as acidentais, principalmente por ingestão de ovos ou larvas. E agora eu dou aqui o nosso mapa mental para a gente relembrar os principais pontos que a gente viu nessa aula. A miíase é uma zoodermose parasitária caracterizada pela invasão de tecidos humanos ou animais pelas larvas de moscas pertencentes à ordem Diptera. No ciclo e evolução, elas evoluíram da saprofagia para a infestação em tecidos vivos e íntegros. Nós temos o Dermatobia hominis, que coloca os ovos em insetos hematófagos, usando eles como vetores, e as moscas também podem colocar ovos em feridas que evoluem para larvas. Na classificação topográfica, nós temos a miíase cutânea ou subcutânea, que é a forma furunculoide de ferida migratória, a
a miíase cavitária, que pode ser nasal, ótica, oral, ocular, vaginal ou urinária, e também a intestinal, que é rara e temporária, com uma dor abdominal, vômito e diarreia, mas geralmente é bem limitada. Na classificação parasitológica, a gente tem a obrigatória ou primária, que vai depender de tecido vivo, e é causada principalmente pelo Cochioma omnivorax e pelo Dermatobiomimes. Nós temos a forma facultativa ou secundária, que são os tecidos necrosados, e a forma acidental, que elas vão ser a ingestão inadvertida de ovos ou larvas. No tratamento, a gente tem a remoção completa das larvas, com cuidados locais e medicação. Na forma furunculoide, a gente faz a oclusão desse orifício e a extração da larva com a pinça, sem romper o corpo por causa do processo inflamatório que gera. E nós também temos o tratamento para as larvas, para as miíases, né, de ferida cavitária, através da remoção manual de todas as larvas visíveis. E substâncias larvicidas tópicas podem facilitar a saída dessas larvas. Se for em grande volume, assim, muito massivo, nós temos a ivermectina oral, 200 microgramas por quilo, que vai auxiliar, né, nessas miíases múltiplas ou de difícil acesso. Na prevenção, a gente tem a evitar, né, a exposição de feridas abertas, bons hábitos de higiene pessoal, repelentes e roupas protetoras. E também no controle entomológico, a gente tem a eliminação de criadouros, a técnica do inseto externo, a educação em saúde. Essas são as referências da nossa aula, Doc. Foi um prazer estar com vocês novamente. Até a próxima. Tchau, tchau.